Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra matricial e vetorial. Aqui é a professora Fabiana e essa é a nossa aula 7. O nosso estudo de hoje será sobre determinante de uma matriz. De um modo geral, o determinante é uma função que a cada matriz quadrada associa um número real, um único número, e ele será denotado por esse símbolo aqui, ó, det, entre parênteses A, o determinante da matriz A. Vamos começar definindo o determinante da matriz de ordem 1 por 1. Então, aqui na definição 35, nós podemos ver que o determinante da matriz que tem apenas um elemento é o próprio elemento. E aqui nós temos dois exemplos. Olha, a matriz A, da letra A, tem o elemento 12. Então, o seu determinante é igual a 12. E a matriz A do item B tem elemento menos 8. Então, o determinante de A é menos 8. Então, quando a matriz tem apenas um elemento, o determinante de A coincide com o próprio elemento. Uma forma de dizer que você está calculando o determinante é colocar os elementos da matriz entre barras verticais, como nós podemos ver aqui na observação 14. Esta notação nós vamos interpretar como sendo o determinante da matriz que tem esses elementos aqui, que são os elementos da matriz A. Então, olha só, partindo para a próxima definição, o determinante da matriz de ordem 2 por 2, ele vai ser definido como sendo A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. E aqui nós usamos as barras verticais para ilustrar a observação que foi dada anteriormente. Se observarmos bem, o determinante da matriz 2 por 2 envolve o produto dos elementos das diagonais, da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, aqui nessa observação, nós estamos dizendo que o determinante ele pode ser obtido fazendo P menos S, onde P é o produto dos elementos da diagonal principal, que está ilustrado aqui, e S é o produto dos elementos da diagonal secundária, que são esses elementos aqui. Então, nós vamos fazer P menos S. Então, vamos aplicar no exemplo, olha só. Na letra A, vamos calcular o determinante desta matriz. Então, nós vamos ter 4 vezes 6 menos, o menos aqui é da fórmula, 3 vezes menos 1. E vamos calcular para obter o determinante. E na letra B, nós vamos ter menos 3 vezes 2 menos 1 vezes 5. E vamos calcular e obter o número correspondente ao determinante. Bom, continuando com nossas definições, vamos apresentar agora a função determinante para um caso qualquer, uma matriz de ordem n para n maior ou igual a 2. Então, esse determinante vai ser conhecido por expansão em cofatores ao longo da primeira coluna. Então, nós vamos calcular o determinante fazendo alguns cálculos, fixando os elementos da primeira coluna da matriz. Os elementos da primeira coluna são esses que estão escritos aqui, ó, AI1. Então, aqui, quando I varia de 1 a N, nós vamos ter todos os elementos da primeira coluna. Bom, então, a definição diz que o determinante de A é o somatório de AI1 vezes CI1, I variando de 1 até N, ou seja, aqui nós temos uma soma. Aí nós vamos dizer aqui quais são esses elementos. O CI1, ele é dado por menos 1 elevado a I mais 1, vezes o determinante da atil I1. Ele é chamado de cofator do elemento AI1. Esta matriz que apareceu aqui, atil I1, ela tem ordem n-1 por n-1. Ela é chamada de submatriz do elemento AI1 e é obtida retirando a iésima linha e a primeira coluna de A. E o determinante da matriz atil I1 sempre será possível ser calculado, porque a atil I1 é uma matriz de ordem menor do que a matriz A. Os cálculos apresentados nessa definição estão sendo feitos fixando a primeira coluna da matriz. Porém, se a gente escolher outra coluna ou até mesmo
alguma linha, nós vamos chegar no mesmo resultado. É o que fala neste teorema, chamado de Teorema de Laplace. Ele diz que o determinante da matriz quadrada n por n pode ser calculado usando a expansão em cofatores ao longo de qualquer linha da matriz A, ou então ao longo de qualquer coluna. Então, para aplicar essa definição, vamos começar com o determinante de ordem 2 por 2. Então, aqui nós temos a matriz A, e nós vamos calcular o seu determinante usando a expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Olha, de acordo com a definição, nós estamos querendo calcular ao longo da primeira linha, né? Então, nosso cálculo será, o determinante de A é A11 vezes o C11, que se chama cofator da entrada A11, mais A12 cofator C12, que é o cofator da entrada 1, 2. Esse C11, ele é calculado dessa forma, ó. C11 é menos 1 elevado a I mais J, I1 mais 1, vezes o determinante da ATIL 11. E o C12 é menos 1 elevado a 1 mais 2, que é o I mais J, determinante da matriz ATIL 1, 2. Quem são essas matrizes ATIL 1? Nós fizemos aqui, ó. ATIL 1 é a matriz obtida eliminando a linha 1 e coluna 1. Então, só sobra o elemento A22. E nós queremos, então, calcular o determinante da matriz de elemento A22. E como nós vimos lá atrás, quando a matriz tem um único elemento, o seu determinante é o próprio elemento. A mesma coisa acontece com a ATIL 1, 2. Agora, vamos eliminar a primeira linha e a segunda coluna, porque aqui é número 2. Vai sobrar o elemento A21. Então, nós queremos calcular o determinante da matriz A21, que é o próprio A21. Então, olha aqui embaixo, ó, vamos reescrever essa frase que eu coloquei aqui em cima, essa equação. Aqui embaixo, olha, o A11 está aqui, o menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante do ATIL 1, faltou um aqui, né? E agora já substituímos, ó, então ficou A11 vezes o A22, esse A22 é o resultado desse determinante, A22. O resultado desse cálculo aqui, ó, é 1 positivo, porque é menos 1 elevado a 2, que dá 1. Seguindo, mais A12, que está aqui. O resultado do menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1 elevado a 3, que vai dar menos 1. Esse cálculo aqui é menos 1, vezes esse mais, ficou menos, que está aqui. E esse determinante é o A21. Esta expressão que a gente conseguiu é aquela mesma que a gente já tinha definido lá atrás, né? Que é a multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, né? Bom, continuando com os nossos exemplos, vamos agora calcular o determinante da matriz de ordem 3 por 3, usando a expansão em cofatores ao longo da primeira linha. Então, de acordo com a definição, o determinante será A11 vezes C11 mais A12 vezes C12 mais A13 vezes C13. O C11 é esse cálculo que está aqui. Menos 1 elevado a 1 mais 1, determinante da ATIL 11. O C12 é esse cálculo. Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante da ATIL 12. E o C13 é esse cálculo. Menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante da ATIL 13. Aqui nós já fizemos o cálculo das potências. Menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 elevado a 2, que é positivo. Aqui o menos 1 elevado a 3 é negativo. E o menos 1 elevado a 4 é positivo. E agora vamos calcular cada ATIL 1 e o seu determinante, né? Lembrando que essas matrizes ATIL
são obtidas da matriz A, eliminando a linha e a coluna que estão sendo mencionadas pelos índices. Então, vamos lá. Olha só. Aqui está a atil 1. A gente vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Então, vai sobrar uma matriz de ordem 2 por 2. E nós queremos o seu determinante. Então, o determinante da atil 1 é o determinante dessa 2 por 2, que é o produto dos elementos da diagonal principal, que é A2, 2 vezes A3, 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é o A3, 1, A3, 2 vezes o A2, 3, que gerou, então, essa expressão aqui. Vamos para o atil 1, 2 agora. Atil 1, 2, você vai eliminar a primeira linha e a segunda coluna. Então, o determinante da atil 1, 2 é o determinante de A2, 1 com A2, 3, primeira linha, e A3, 1 com A3, 3, segunda linha. Novamente, é uma matriz de ordem 2 por 2, então você vai ter o produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, e chegou nessa expressão. E para terminar, o atil 1, 3, você vai eliminar a primeira linha de A e a terceira coluna de A, dando origem aí a essa nova matriz quadrada 2 por 2, cujo determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos voltar aqui agora nessa expressão e vamos substituir os determinantes aqui na equação. Aí nós vamos ter o seguinte, ó, vamos lá. Olha só como ficou. A1 vezes o determinante, A12 vezes o determinante e A13 vezes o determinante. Aqui a gente organizou da seguinte maneira. Os termos que são positivos, vai ter um termo positivo aqui. Esse menos com esse menos vai ficar mais, então tem esse segundo termo positivo. E aqui tem mais um termo positivo. Colocamos tudo dentro de um parêntese, os termos positivos. Os termos que estão aqui com sinal positivo. Agora, com sinais negativos, nós também agrupamos dentro desse outro parêntese. E essa aqui é a expressão do determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, certo? Agora, a gente pode observar que essa expressão, ela não é fácil de ser memorizada, né? Muito pelo contrário, é difícil ficar memorizando essa expressão. Então, existe uma regra prática chamada regra de Sarri, a gente escreve dessa forma e lê Sarri, e ela nos ajuda a chegar nesse valor sem que haja necessidade da memorização. Vamos conhecer esse método. Olha só, a regra é da seguinte maneira. Nós vamos pegar a matriz A e nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna aqui à direita da matriz. E com isso nós vamos ter algumas diagonais. Nós vamos ter 3 diagonais no sentido da diagonal principal e nós vamos ter 3 diagonais no sentido da diagonal secundária. O determinante de A vai ser a soma do produto dos elementos das diagonais P1, P2 e P3, menos a soma dos elementos, a soma dos produtos dos elementos S1, S2 e S3. Na verdade, P1 a gente já está dizendo que é o produto dos elementos dessa diagonal. P2 é o produto dos elementos dessa diagonal e P3 é o produto dos elementos dessa diagonal. Colocamos aqui a letra P para mencionar que é no sentido da diagonal principal. Já as diagonais que são no sentido da secundária, nós usamos a letra S. Então, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal S1, S2 e S3. Nós vamos somar esses resultados. O determinante vai ser a soma dos produtos das diagonais P menos a soma dos produtos das diagonais S, tá? E esse cálculo dá exatamente aquela expressão que a gente conseguiu aqui. Então, nós vamos usar esse método, essa regra prática, chamada regra de Sarri,
sempre que a gente quiser calcular o determinante de ordem 3 por 3. Vamos aplicar a regra de Sarri em dois exemplos. Então, no primeiro deles, que é o exemplo 61, nós queremos calcular o determinante desta matriz A. Então, veja só, nós vamos repetir a primeira coluna e a segunda aqui à direita da matriz. E nós vamos efetuar as multiplicações dos elementos das diagonais que estão marcadas aqui. Então, olha só, este P1 é o produto dos elementos 1 vezes menos 3 vezes 2, que vai dar menos 6, que é esse menos 6 que está aqui. P2 é 0 vezes menos 1 vezes menos 1, que é 0. E P3 é 2 vezes 1 vezes 0, que também é 0. Nós vamos subtrair com a soma do produto dessas outras diagonais que estão marcadas aqui com S. Então, vamos lá. Primeira, menos 1 vezes menos 3 vezes 2, dá 6, menos com menos mais, dá mais 6, que é esse 6 que está aqui. Esse menos é da fórmula, né? Olha só. Agora, S2, 0 vezes menos 1 vezes 1 dá 0. E o S3 é 2 vezes 1 vezes 0, que vai dar 0. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 6, que vai dar menos 12. Então, menos 12 é o determinante da matriz dada. Vamos para o próximo exemplo? Então, olha só. Temos aqui outro exemplo, uma matriz 3 por 3 também. Vamos repetir a primeira coluna, a segunda, aqui ao lado, à direita da matriz A, traçar as diagonais. Então, o determinante vai ser a soma das diagonais P1, P2, P3, menos a soma dos produtos dos elementos das diagonais P1, P2, P3, menos a soma dos produtos dos elementos das diagonais S1, S2, S3. Então, vamos lá. P1, menos 2 vezes 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 1 vezes 5, menos 5. 1 vezes 3 vezes 1, 3. Menos, agora vamos para S1. 5 vezes 0 vezes 1, 0. 1 vezes 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 3 vezes menos 1, 6, negativo, menos 6. Então, aqui no primeiro parênteses, nós vamos ter menos 2. Aqui no segundo parênteses, nós vamos ter menos 8. Vezes esse menos, vai ficar mais 8. Então, nós vamos ter menos 2 mais 8, que é mais 6. E aí está calculado o determinante. Devemos ficar atentos e observar que a regra de Sarri só se aplica à matriz de ordem 3 por 3. Para a matriz de ordem 2 por 2 ou 4 por 4 ou qualquer outra ordem, esta regra não se aplica. E aí nós temos que recorrer à definição da expansão em cofatores. Então, continuando com nossos exemplos, nós queremos agora calcular um determinante de ordem 4 por 4. Então, nós teremos que usar a expansão em cofatores ao longo de uma linha ou coluna, que você pode escolher. Uma dica interessante é utilizar aquela coluna ou linha que tem a maior quantidade de zeros, se existirem elementos nulos na matriz. Neste caso aqui, nós temos a terceira coluna com dois elementos iguais a zero. Então, nós vamos usar esta coluna para expandir os cofatores. Olha só, está aqui a matriz. Nós escolhemos, então, a terceira coluna. Então, o determinante será A13 vezes o cofator A13, que é o C13, né? Que é todo esse cálculo que está aqui. Olha só, determinante de A vai ser C13, A13, C13, A23, C23, A33, C33, mais o A43, C43. O C13 é o menos 1 elevado a I mais J, determinante da A13. Antes de eu continuar falando isso, olha só, depois eu tenho o C23 que está aqui, o C33 e o C43. Vamos lá. Os elementos A13 e o A33 são iguais a zero. Então, aqui, ó, eles vão se anular. Então, não precisava nem ter feito esse cálculo aqui, ó. Nem esse e nem esse. Então, vai ficar só esse A23, que tá... Qual é o valor do A23? A gente tem que ir substituindo.
é menos 1. É esse menos 1 que tá aqui, ó. Menos 1. Elevado 2 mais 3, 5. Menos 1 elevado a 5, menos 1. Então, é menos 1 vezes menos 1, vezes o determinante da ATIL 2, 3. É isso que está escrito aqui, ó. Esse aqui a gente anulou, agora vamos para esse aqui, ó. Quem é o A43? A43 é esse 4. Então, tá aqui, ó, 4. Menos 1 elevado, 4 mais 3, 7. Menos 1 elevado a 7 dá menos 1. Vezes o determinante da A43, tio, ATIL 43. Agora, a gente fez esses cálculos aqui, ó. Menos 1 vezes menos 1 ficou positivo, que é esse termo aqui que multiplicou o A2, 3, o ATIL 2, 3. E aqui, 4 vezes menos 1 dá menos 4, que multiplicou o ATIL 4, 3. Agora, nós vamos calcular esses determinantes do ATIL 2, 3 e o ATIL 4, 3. Lembrando que a ATIL 2, 3 é obtida eliminando a coluna 3, que é essa que já está marcada aqui, vai eliminar. E agora, aqui, ó, nós temos que eliminar a linha 2. Então, vem aqui, elimina a linha 2 e vai sobrar uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Nessa matriz de 3 linhas e 3 colunas, nós vamos aplicar o método de Sarri. E aqui no ATIL 4, 3, você vai eliminar a coluna 3 que já está marcada e vai eliminar a linha 4. E vai sobrar também a matriz 3 por 3. Olha só. Então, tá aqui, ó. A gente eliminou linha 3, linha 2, coluna 3. E aqui está a matriz. Calculou o determinante por Sarri fazendo aquela repetição das colunas. Vamos fazer juntos aqui para a gente obter esse número 6. Calculando esse determinante, a gente dobrou as duas colunas. E agora vamos fazer as multiplicações, ó. Aqui vai ficar menos 1, multiplicou essa outra, menos 1, e multiplicou essa outra, mais 6. Menos, agora vamos multiplicar aqui, ó, menos 3, aqui menos 3 e aqui mais 2. Então, aqui vai ficar menos 4 mais 2, menos 2. Então, tudo aqui ficou menos 2. Aqui fora vai ficar menos 2 com mais 6 vai dar mais 4. E aqui, esse menos 2 com esse menos vai ficar mais. Então, mais 2 mais 4 vai ficar 6. E a mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, ó. Fazer o cálculo pelo método de Sarri e vai achar esse 12. Nós vamos pegar esses dois resultados aqui e nós vamos substituir aqui nessa expressão. Então, nós vamos conseguir a seguinte conclusão, ó. Esse determinante aqui é 6, menos 4 vezes 12, fazendo os cálculos, vamos encontrar menos 42, que é o resultado do determinante de ordem 4 por 4 desse exemplo. Bom, continuando com nossa aula, vamos agora conhecer algumas propriedades dos determinantes. Então, olha só, o Teorema 19 diz que se a matriz tem uma linha ou coluna nula, então o seu determinante é igual a zero. Esse teorema, o seu resultado fica bem claro pensando na expansão em cofatores, né? Se a gente escolher essa linha ou essa coluna que tem esses termos iguais a zero, o cálculo vai se anular. Então, como exemplo, colocamos aqui uma matriz que tem uma linha nula, o determinante vai ser igual a zero, e aqui um determinante com coluna nula, que o cálculo também será igual a zero. O próximo resultado, que é o teorema 20, diz que o determinante da matriz A é igual ao determinante da matriz A transposta. Esse resultado também fica bem claro pensando na expansão em cofatores, já que você pode escolher qualquer linha ou qualquer coluna. Imagine que você calculou o determinante de A usando a primeira linha. Em seguida, você calcula a A transposta. Aquela primeira linha agora é a primeira coluna da A transposta. Então, se você calcular o determinante da A transposta usando a primeira coluna, você vai encontrar os mesmos resultados.
Bom, para exemplificar, nós temos aqui, ó, uma matriz A com elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I e o seu determinante é igual a K. E aqui nós temos a transposta de A. Esse ABC, que é linha de A, agora é a coluna da transposta. O DEF, que era linha, agora virou coluna. E o GHI, que era linha, agora é coluna. A gente pode garantir que esse determinante continua sendo igual a K. Em seguida, nós temos o seguinte resultado do teorema 21. Ele fala o seguinte: se A é uma matriz N por N e AJ são as colunas de A, então o determinante da matriz. Aqui nós particionamos a matriz, olha só. Existe uma matriz A e aqui nós temos uma outra matriz cujas colunas são bem parecidas com as colunas de A, só fica diferente na coluna K. A coluna K está multiplicada por alfa, está multiplicada por um escalar, não nulo, certo? Então, o determinante dessa matriz vai ser igual a alfa vezes o determinante da matriz A, que é como se você tirasse esse alfa aqui dessa coluna e colocasse aqui multiplicando o determinante, certo? Interessante, né? Então, imagine aqui, ó, se tivesse escalares em todas as colunas, você poderia tirar todos eles multiplicando aqui fora. E se esses escalares fossem iguais em todas as colunas, então ele ficaria elevado a n aqui fora, já que existem n colunas, né? Vamos mostrar no exemplo para isso ficar mais claro. Olha só, aqui nós temos uma matriz e a coluna 2 está toda multiplicada por menos 2. Então, esse determinante é igual a menos 2, que multiplica o determinante da matriz, onde as colunas ficam... Você vai pegar a segunda coluna e vai retirar esse número menos 2. Aí nós vamos ficar com essa matriz nova aqui. Isso pode ser feito nas linhas também. Se a linha de uma matriz é múltipla de um certo número, por exemplo, múltipla de 3, aqui nesse exemplo B, o determinante dessa matriz é o 3 que multiplica o determinante dessa nova matriz, onde nós pegamos a segunda linha e dividimos por 3. Certo? Ficou claro? Então, se existe uma linha múltipla de K, nós podemos retirar esse K e ele fica multiplicando o determinante da matriz. Se existe uma coluna múltipla de K, podemos retirar esse K e ele fica multiplicando o determinante da matriz, onde aquela coluna foi dividida por K. Bom, continuando com os resultados, no teorema 22, nós temos o seguinte: se a linha é obtida permutando duas linhas ou duas colunas da matriz, então o determinante permutando duas linhas ou duas colunas da matriz A, então o determinante de A' é igual a menos determinante de A. Esse resultado aqui, se você fizer, por exemplo, um caso 2 por 2, vai ficar bem fácil você chegar nessa conclusão. Isso é generalizado, né, para uma ordem qualquer, n por n. Olha só um exemplo que eu coloquei aqui. Eu tenho aqui o determinante de uma matriz, fiz o cálculo, 1 vezes 4, menos 3 vezes 2, deu menos 2 como resposta. Aqui eu tenho outra matriz que foi obtida permutando as linhas da primeira. Então, agora eu fiquei com 3, 4, 1, 2. E calculando o determinante, eu vou ter 3 vezes 2, 6, menos 4, que deu 2 positivo. Então, quando a gente faz a permutação nas linhas de uma matriz, acontece uma troca de sinais no determinante. Bom, vamos ver aqui o exemplo 67. Olha só, eu estou calculando o determinante e a gente aplica uma operação elementar nas linhas da matriz desse determinante. Permutou a linha 1 com a linha 3. O resultado vai ser, eu preciso colocar aqui menos o determinante da matriz obtida com a permutação. Então, a linha 1 vem para o lugar da linha 3 e a linha 3 vem para o lugar da linha 1. Vai ficar dessa forma. Outro exemplo, eu posso fazer as permutações também nas colunas. Então, eu estou calculando o determinante aqui. E agora eu vou permutar a coluna 1 com a coluna 2.
o resultado vai ser menos o determinante da matriz obtida ao efetuar essa permutação. Então, a coluna 2 veio para a coluna 3 e a 3 para a coluna 2. E ficou dessa maneira, certo? Continuando com as propriedades, aqui no teorema 23, nós temos o seguinte resultado. Se a matriz possui duas linhas ou duas colunas iguais, então o determinante dela é igual a zero. Para exemplificar, nós temos aqui na letra A uma matriz onde a primeira linha coincide com a terceira linha e o resultado dela é zero. Vamos calcular para você ver que realmente vai dar zero? Então, olha só. Olha, eu coloquei um exemplo numérico para ficar mais fácil. A primeira linha está igual à terceira linha e nós vamos calcular pelo método de Sarri. Então, nós vamos, olha, multiplicar as diagonais. Então, 1 vezes 1 vezes 3, 2 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Menos, agora a multiplicação das outras diagonais. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24. Olha só, esse cálculo aqui é igual a esse. Como está subtraindo, o resultado vai ser zero. Então, se tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais, nesse B aqui, as colunas 2 e 3 são iguais. O cálculo vai dar zero, pelo resultado do teorema. Não precisaria nem a gente calcular para garantir esse resultado, certo? Bom, o próximo teorema diz que se na matriz tiver uma linha múltipla, possui uma linha ou coluna múltipla da outra, então o determinante também é zero. Ou seja, temos aqui no exemplo A primeira linha múltipla da terceira linha. A terceira linha é alfa vezes a linha 1. O resultado vai dar zero. E aqui na letra B, a segunda coluna é múltipla da primeira coluna. O resultado também vai dar zero. Vamos fazer um cálculo para esse aqui? Olha, escolhi essa matriz. 1, 2, 3, múltipla de 2, 4, 6. Eu multipliquei por 2 essa primeira linha. E aqui eu coloquei a linha com o número 1. Nós vamos dobrar a primeira coluna e a segunda para efetuar o cálculo, né? Então, vamos lá, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 6, 12. Vezes 1, 12. E aqui, 2 vezes 3 vezes 1, 6. Menos, agora aqui fora, ó. 3 vezes 4, 12. Aqui, 6 vezes 1, 6. E aqui, 2 vezes 2, 4. Esse cálculo é igual a esse. Então, vai dar zero novamente, como no caso anterior. E se fosse duas colunas múltiplas, também daria zero, certo? Bom, o teorema 25 traz um novo resultado. Ele diz o seguinte: se a linha é uma matriz obtida com a operação elementar linha I mais alfa linha J sobre as linhas de A, então o determinante de A' coincide com o determinante de A. E o mesmo vale se a operação for feita nas colunas. Lembra aquela operação que a gente trabalhou muito lá nos escalonamentos, somar a uma linha o múltiplo de outra linha? Esta operação não altera o determinante. É isso que está sendo falado aqui. E o mesmo pode ser feito nas colunas. Então, olha só o exemplo. Aqui nós temos uma matriz A, e aí nós vamos aplicar a operação linha 2 é igual a linha 2 mais alfa linha 1. Então, vai ficar D mais alfa A, E mais alfa B, F mais alfa C. E eu posso colocar a igualdade nos determinantes pelo resultado desse teorema. E se a operação tivesse sido feita nas colunas, coluna 3 mais alfa coluna 2, podemos também colocar a igualdade nos determinantes. Nós vamos fazer um exemplo numérico para ilustrar. Vamos lá. Olha, vamos calcular primeiro o determinante dessa matriz aqui, onde eu já dobrei as colunas 1 e 2. Vamos calcular comigo aqui, ó.
1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 1, 4. 3 vezes 0 vezes menos 1, 0. Menos, agora aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Com esse menos, menos 2. E 1 vezes 0, 0. Mais 0, né? Então, aqui fora vai ficar 5. Aqui vai ficar 3 menos 2, vai dar 1. Com esse menos, menos 1. Então, é 5 menos 1. O resultado desse cálculo, desse determinante aqui, é igual a menos 1. Não, desculpa. 4. 5 menos 1, né? Que deu 4. Vamos guardar esse resultado aqui. Agora, vamos pegar essa mesma matriz e efetuar uma operação elementar nela. Então, olha, nós pegamos a matriz trabalhada, no caso aqui em cima, efetuamos a operação linha 3 menos linha 1, lá na linha 3. Ficou 1 menos 1, 0. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, menos 3, menos 2. Agora, eu quero calcular o determinante dessa matriz aqui, obtida, para a gente confirmar que vai dar igual a 4. Então, ó, 1, 0, 0, colocou a matriz aqui, dobrou as duas colunas. Vamos calcular junto comigo agora, ó. Menos 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 2 vezes 0, 4. Não, 0, né? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Agora aqui vai ficar 0, menos, né? 0. 2 vezes 3, 6. Com esse menos, menos 6. E aqui vai ficar 0. Ok. Vai ficar, então, menos 2 mais 6, que é 4. Que é como já tinha acontecido aqui em cima. Mostrando que se você faz uma operação elementar de somar a uma linha um múltiplo de outra linha, as matrizes mantêm os determinantes, não altera, certo? Continuando com as propriedades, aqui no teorema 23, nós temos o seguinte resultado. Se a matriz possui duas linhas ou duas colunas iguais, então o determinante dela é igual a 0. Para exemplificar, nós temos aqui na letra A uma matriz onde a primeira linha coincide com a terceira linha e o resultado dela é 0. Vamos calcular para você ver que realmente vai dar 0? Então, olha só. Olha, eu coloquei um exemplo numérico para ficar mais fácil. A primeira linha está igual à terceira linha e nós vamos calcular pelo método de Sarri. Então, nós vamos, olha, multiplicar as diagonais. Então, 1 vezes 1 vezes 3, 2 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. Menos, agora a multiplicação das outras diagonais. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24. Olha só, esse cálculo aqui é igual a esse. Como está subtraindo, o resultado vai ser 0. Então, se tiver duas linhas iguais ou duas colunas iguais, nesse B aqui, as colunas 2 e 3 são iguais. O cálculo vai dar 0, pelo resultado do teorema. Não precisaria nem a gente calcular para garantir esse resultado, certo? Bom, o próximo teorema diz que se na matriz tiver uma linha múltipla, possui uma linha ou coluna múltipla da outra, então o determinante também é 0. Ou seja, temos aqui no exemplo A primeira linha múltipla da terceira linha. A terceira linha é alfa vezes a linha 1. O resultado vai dar 0. E aqui na letra B, a segunda coluna é múltipla da primeira coluna. O resultado também vai dar 0. Vamos fazer um cálculo para esse aqui? Olha, escolhi essa matriz. 1, 2, 3, múltipla de 2, 4, 6. Eu multipliquei por 2 essa primeira linha. E aqui eu coloquei a linha com o número 1. Nós vamos dobrar a primeira coluna e a segunda para efetuar o cálculo, né? Então, vamos lá, ó. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 6, 12. Vezes 1, 12. E aqui, 2 vezes 3 vezes 1, 6. Menos, agora aqui fora, ó. 3 vezes 4, 12. Aqui, 6 vezes 1, 6. E aqui, 2 vezes 2, 4. Esse cálculo é igual a esse.
então vai dar 0 novamente, como no caso anterior. E se fosse duas colunas múltiplas, também daria 0, certo? Bom, o teorema 25 traz um novo resultado. Ele diz o seguinte: se a linha é uma matriz obtida com a operação elementar linha I mais alfa linha J sobre as linhas de A, então o determinante de A' coincide com o determinante de A. E o mesmo vale se a operação for feita nas colunas. Lembra aquela operação que a gente trabalhou muito lá nos escalonamentos, somar a uma linha o múltiplo de outra linha? Esta operação não altera o determinante. É isso que está sendo falado aqui. E o mesmo pode ser feito nas colunas. Então, olha só o exemplo. Aqui nós temos uma matriz A, e aí nós vamos aplicar a operação linha 2 é igual a linha 2 mais alfa linha 1. Então, vai ficar D mais alfa A, E mais alfa B, F mais alfa C. E eu posso colocar a igualdade nos determinantes pelo resultado desse teorema. E se a operação tivesse sido feita nas colunas, coluna 3 mais alfa coluna 2, podemos também colocar a igualdade nos determinantes. Nós vamos fazer um exemplo numérico para ilustrar. Vamos lá. Olha, vamos calcular primeiro o determinante dessa matriz aqui, onde eu já dobrei as colunas 1 e 2. Vamos calcular comigo aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2 vezes 1, 4. 3 vezes 0 vezes menos 1, 0. Menos, agora aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Com esse menos, menos 2. E 1 vezes 0, 0. Mais 0, né? Então, aqui fora vai ficar 5. Aqui vai ficar 3 menos 2, vai dar 1. Com esse menos, menos 1. Então, é 5 menos 1. O resultado desse cálculo, desse determinante aqui, é igual a menos 1. Não, desculpa. 4. 5 menos 1, né? Que deu 4. Vamos guardar esse resultado aqui. Agora, vamos pegar essa mesma matriz e efetuar uma operação elementar nela. Então, olha, nós pegamos a matriz trabalhada, no caso aqui em cima, efetuamos a operação linha 3 menos linha 1, lá na linha 3, ficou 1 menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, menos 3, menos 2. Agora, eu quero calcular o determinante dessa matriz aqui, obtida, para a gente confirmar que vai dar igual a 4. Então, ó, 1, 0, 0, colocou a matriz aqui, dobrou as duas colunas. Vamos calcular junto comigo agora, ó. Menos 1 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 2 vezes 0, 4. Não, 0, né? 2 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. Agora aqui vai ficar 0, menos, né? 0. 2 vezes 3, 6. Com esse menos, menos 6. E aqui vai ficar 0. Ok. Vai ficar, então, menos 2 mais 6, que é 4. Que é como já tinha acontecido aqui em cima. Mostrando que se você faz uma operação elementar de somar a uma linha um múltiplo de outra linha, as matrizes mantêm os determinantes, não altera, certo? Então, para finalizar nossas propriedades, vamos ver o teorema 27, que ele diz o seguinte: se é uma matriz triangular, então o determinante de A é o produto dos elementos da diagonal principal. Vamos fazer a demonstração aqui para o caso 3×3, para você ver como ele é simples. Então, olha só, aqui tem uma matriz de ordem 3×3 triangular. Nós vamos calcular o seu determinante. Nós vamos usar a expansão em cofatores, que pode ser, por exemplo, ao longo da terceira linha. Então, ao longo da terceira linha, por expansão em cofatores, a gente teria os elementos o 0, que é essa entrada aqui, né, vezes o C, terceira linha, primeira coluna, que é o cofator 3, 1, mais 0 vezes C, terceira linha, segunda coluna, mais o A33, C33. Esse aqui não precisa calcular e nem esse. Então, esse resultado determinante vai ser A33 vezes o C33. O cofator
da entrada A33, esse C33, ele é menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz resultante de eliminar a terceira linha e a terceira coluna. Vai sobrar, então, A11, A12, 0, A22. Sobrou isso aqui. Menos 1 elevado a 6 é um positivo. Então, aqui, esse cálculo todo aqui de fora vai ficar A33 vezes o resultado desse determinante que você vai aplicar a regrinha da matriz 2 por 2, que vai ser vamos botar aqui, vai ficar A11 vezes A22 menos 0 vezes A12, que é 0. Então, vai ficar igual a A33 vezes A1 vezes A22. Só organizando aqui, nós temos A1, A22 e o A33, que são os elementos da diagonal principal da matriz de ordem 3 por 3. Então, sempre que a matriz for triangular, não importa se é superior, se é inferior, se é só diagonal, o determinante vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Bom, vamos ver os exemplos que nós temos aqui. Na letra A, nós temos uma matriz triangular de ordem 4 por 4, onde o determinante já podemos dizer que vai ser A vezes Z vezes H vezes J. E aqui nós temos o determinante de uma matriz 3 por 3, triangular também, no caso ele é até diagonal. O determinante vai ser A vezes B vezes C, certo? Esse resultado 37, ele é fundamental para deduzir o próximo método de resolver determinante, de calcular determinante, que nós vamos aprender, que é o método por escalonamento. Nós vamos usar algumas das propriedades que nós falamos hoje para estabelecer uma técnica com a qual a gente vai chegar numa matriz triangular. Esse vai ser o assunto da próxima aula. Então, até lá. Gosto para todos e eu recomendo que vocês façam os exercícios para fixar tudo que a gente estudou hoje. Bom, vamos ver os exemplos que nós temos aqui. Na letra A, nós temos uma matriz triangular de ordem 4 por 4, onde o determinante já podemos dizer que vai ser A vezes Z vezes H vezes J. E aqui nós temos o determinante de uma matriz 3 por 3, triangular também, no caso ele é até diagonal. O determinante vai ser A vezes B vezes C, certo? Esse resultado 37, ele é fundamental para deduzir o próximo método de resolver determinante, de calcular determinante, que nós vamos aprender, que é o método por escalonamento. Nós vamos usar algumas das propriedades que nós falamos hoje para estabelecer uma técnica com a qual a gente vai chegar numa matriz triangular. Esse vai ser o assunto da próxima aula. Então, até lá. Gosto para todos e eu recomendo que vocês façam os exercícios para fixar tudo que a gente estudou hoje.